Povo de Deus, como eu disse no início dessa celebração, hoje nós estamos vivendo o dia litúrgico do batismo do Senhor. Eu quero explicar o contexto disso. Quando nós falamos do Natal, geralmente nós pensamos no dia 24 e dia 25, não é? Mas na igreja, na liturgia, o tempo do Natal não é somente o dia 24 e o dia 25. É a partir do dia 24 até o dia de hoje, o dia do batismo do Senhor. O batismo do Senhor encerra o tempo litúrgico do Natal. Por isso todos os dias, quem foi à missa diária, ou quem foi nos últimos domingos, viu que o padre estava sempre vestido de dourado ou de branco, para simbolizar esse grupo de solenidades: Epifania do Senhor, Sagrada Família, Nossa Senhora, batismo de Jesus. O batismo de Jesus encerra um processo na vida de Jesus. E qual é esse processo? É o processo do nascimento, preparação do nascimento, até a preparação de Jesus para a sua vida pública. Quando Jesus é batizado, ele, entre aspas, recebe o Espírito Santo, e a partir disso inicia então a sua vida pública, as suas pregações, os seus milagres, os seus prodígios. Então a partir de amanhã nós entramos, a partir de segunda, que amanhã é domingo, nós entramos então no tempo comum, que é o da liturgia, a cor verde, que quer dizer então o tempo que Jesus vai ensinar, vai pregar, vai realizar as suas curas e os seus milagres. O tempo do Natal, essa preparação, o nascimento de Jesus, essas comemorações até o momento em que Jesus está preparado para ser enviado em missão, para ir para a guerra. Todo soldado, antes de ir para a guerra, ele precisa viver uma preparação. Então o batismo, ele está vinculado a uma outra coisa. A partir do batismo vem a missão. Veja que interessante. Hoje nós até esquecemos a importância do batismo, porque começamos batizando desde criança, e está certo, não está errado, mas o problema é que a criança não tem consciência, não é verdade? Então nós somos batizados sem consciência e deveríamos ir adquirindo consciência e conhecimento até nos tornarmos adultos. Mas a gente vai naquele banho-maria, Ali é catequese, aquela coisa. Primeira Eucaristia, a gente ainda está fervoroso. A crisma, aí crismou, acabou, não vai mais para a igreja, não é assim? Crismou, pronto, aí encerrou, aí ninguém vai mais para a igreja. Mas não deveria ser assim. O batismo antigamente ele era diferente. Antigamente as pessoas adultas vinham até o padre dizendo: olha, eu escolhi ser católico e por isso eu quero ser batizado. Então com aquela pessoa ela vivia uma preparação, e quando ela era batizada, ela já recebia os 3 sacramentos juntos: batismo, primeira comunhão e crisma. Recebia tudo junto, porque ali ela já está adulta, com conhecimento, já estava preparada. Então recebendo o batismo, ela já ia para a missão, ela já ia para a guerra. Mas nós fomos mudando a mentalidade. A igreja, claro, com muita sabedoria, preferiu batizar as pessoas já desde criança, porque muita gente morria sem ser batizado, Então imagina, perderia uma grande graça. Então a igreja preferiu batizar já desde bebezinho. Bebezinhos já são batizados já com 1 mês, ou até menos. Mas o problema foi esse: batizamos cedo e não educamos as crianças, vamos nos tornando adultos e não somos catequizados. Mas graças a Deus a liturgia da igreja era sempre bonita, bela, e vai se renovando. Então hoje a igreja propõe para nós uma renovação das promessas do nosso batismo, para que nós tomamos de novo consciência do que é ser batizado. E vejam, ser batizado implica uma série de coisas, mas eu quero ficar com uma ideia central aqui, porque senão a gente se estende muito. O mais importante do batismo
É isso que nós lemos aqui no Evangelho. Jesus, para dar o exemplo, foi batizado por João. E quando ele foi batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele como forma de pomba, e do alto veio uma voz forte, que o padre Humberto fez questão de enfatizar, né? Eis o meu filho. Eu não ouvi, foi só o padre Humberto que gritou aqui. Eis o meu filho amado. Mas não é só Jesus que é o filho amado. Eu também sou o filho amado. Você também é o filho amado. Filho do rei, padre Humberto está dizendo aqui. Filho do rei, filho do dono do mundo. Ser filho amado implica uma série de coisas. Implica uma realidade muito profunda. Primeiro, de cuidado por Deus, cuidado, zelado, acarinhado, acariciado por Deus, consolado por Deus. E depois implica também que, se você é filho, você pertence a uma família. Interessante, quem me acompanhou na internet nesses dias aí de recesso, viu lá a minha família. Meu pai cuida de uma roça. Então, quando eu chego em casa, não tem escapatória. Lá, o padre Rafael não é o padre Rafael da Canção Nova. Lá, o padre Rafael é filho. Então, o filho faz o quê? Participa da cultura da casa. E a cultura da casa do meu pai é a roça. Então, o padre Rafael teve que capinar o mato. O padre Rafael teve que ir lá juntar esterco de cavalo para adubar as plantas. O padre Rafael teve que viver conforme a minha família. Quem manda na minha casa é quem? Meu pai. Meu pai dita um ritmo, ele dita uma regra. Se você é filho de comerciante, você desde pequeno já vai crescendo ali no comércio. Não tem como escapar disso. Você faz parte dessa família, dessa cultura, desse ritmo. Se você nasce aqui no Nordeste, não tem como escapar, né? Vai crescer comendo cuscuz, né? Crescendo a carne de charque, comendo ali queijo coalho, por sinal muito bom, eu também como todo dia. Graças a Deus. Você não escapa daquele movimento, daquela cultura, daquela realidade. Se, como o padre Rafael chega lá na minha casa, esquece, né? Tira a estola, né? Tira a casula, pode pegar a enxada, não tem escapatória. Você também faz parte de uma família, e na sua família é assim. Tem a sua cultura, o seu ritmo, as suas leis, o seu modo de viver, e não tem como escapar. Mas veja que interessante, quando eu digo que eu sou filho de Deus, então quer dizer também que eu estou debaixo de uma cultura, um ritmo, uma mentalidade. E é aqui que nós nos perdemos, nós esquecemos qual é a mentalidade, qual é a cultura de ser filho de Deus. Nós esquecemos disso, por isso nós pecamos tanto, por isso nós nos deixamos levar por tantas realidades do mundo, por isso nós vamos deixando muitas vezes a igreja de lado. Todos nós vivemos um pouco como o filho pródigo, em uma coisa ou outra, estamos sempre fugindo da casa do Pai. Mas a casa do Pai tem regra, casa do Pai tem ritmo, casa do Pai tem a cultura. O batismo nos devolve essa ideia. Nós somos filhos de Deus. Você, filho de Deus, você tem o cuidado de Deus. Você, filho de Deus, você tem a herança de Deus. Você tem o convívio de Deus. Você é um filho muito amado por Deus. Você está dentro da casa, batizado. Uma das maiores heranças do batismo, uma das maiores presentes é esse. Ser batizado é se tornar filho de Deus, é entrar numa família. Entrando na família, a gente tem que seguir a cultura da família e a cultura do catolicismo. É a proposta na qual nós devemos seguir. Por isso, nesse dia, nesse sábado, já celebrando a missa de domingo, a liturgia do batismo, eu quero convidar você a renovar as promessas do batismo, para que você lembre das regras e da cultura que há dentro do batismo. O que é ser filho de Deus? Nós vamos ler aqui agora.
E geralmente, né, no final da missa eu sempre vou saindo aqui, aspergindo a água em cada um, mas dessa vez nós vamos fazer agora, depois desse rito. E eu aspergindo a água benta sobre você, vai ser o sinal, a recordação daquele momento que você era criança e você foi mergulhado na água, batizado. Então eu quero convidar você a ficar em pé, para nós renovarmos as promessas do batismo. Primeiramente vou abençoar a água, e depois nós vamos fazer a sequência. Por 3 vezes vamos renunciar a algumas coisas que não competem com aqueles que são filhos de Deus. E depois nós vamos professar a nossa fé, crendo naquilo que se diz e cabe a nós como filho de Deus. Amém? Irmãos e irmãs em Cristo, peçamos a Deus a bênção desta água, símbolo da purificação batismal. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e a cilada do inimigo. Concedei, Senhor, que por vossa misericórdia jorrem sempre as águas vivas para a nossa salvação, a fim de nos aproximarmos de vós com o coração puro e sejamos livres de todos os perigos da alma e do corpo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora você vai erguer a mão direita e vai por 3 vezes renunciar essas realidades. Escuta bem. Façamos comunitariamente a renovação das promessas do batismo. Renunciais ao pecado para viver na liberdade dos filhos de Deus? Renuncio. Renunciais a tudo que causa desunião para viver como irmãos e irmãs e para que o pecado não domine sobre nós? Renuncio. Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado, para seguir a Jesus Cristo? Renuncio. Agora você vai professar a sua fé. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Agora com a cabeça inclinada, com a mão no coração. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão dos pecados, Ele nos guarde na sua graça e nos dê a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Agora eu quero convidar você, com a mão no seu coração, enquanto eu vou aspergindo a água benta, você vai pedindo o Espírito Santo de Deus, para que de novo você seja renovado nesse batismo, que é a graça de ser filho de Deus. Vai pedindo, vem Espírito Santo de Deus, vai pedindo, vai se preparando com essa música, para que de novo você seja batizado nessa água, na água e no Espírito. Diga: eu quero ser batizado do teu Espírito Santo. Repete isso: eu quero ser batizado no Espírito